De volta com a RDTV para continuarmos a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje quem está em nosso estúdio é Rui Prado, que disputa o cargo pelo PSD. Lembrando que nos próximos minutos, o social-democrata vai responder aos questionamentos feitos por mim, pelos eleitores das ruas de Cuiabá e Várzea Grande e também por você, internauta. Então, enquanto eu aguardo a sua participação, no endereço tv.rdnews.com.br, a gente vai conversando com o nosso convidado. Bom, Rui, bom dia e obrigada pela participação mais uma vez aqui no RDTV. Bom dia, Thalita. Eu que agradeço a oportunidade aqui no RDTV. Rui, o que o diferencia dos outros candidatos que disputam ao Senado, pelo menos aqueles que configuram nos 3 primeiros lugares? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu imagino várias coisas me diferenciam dos demais candidatos. Primeiro, eu sou novo na política, nunca disputei cargo político nenhum, não fui candidato a vereador, nem a deputado, nem a prefeito, enfim, não participei de processo eleitoral político. Portanto, eu sou novo na política, não tem como ser diferente. Segundo, eu sou de outra região que não Rondonópolis. Esses 2 adversários meus são lá da região de Rondonópolis. Eu não sou dessa região, eu moro aqui em Cuiabá, tenho negócios em Campo Novo do Parecis, sou mato-grossense, tenho 3 filhos cuiabanos, portanto, regionalmente já sou diferente dos demais candidatos. E também venho de um setor importante aqui no nosso estado, e respeito todos os outros setores, não é questão de ser melhor ou pior um setor ou outro, mas eu venho do agronegócio. Sempre militei nessa área, na política classista, e a gente percebe claramente a importância que tem esse setor aqui no nosso estado. Assim como São Paulo é industrializado e é importante as indústrias lá, o estado de Mato Grosso tem uma vocação muito forte para a agropecuária e precisa se industrializar e precisa também fortalecer outros setores, mas esse setor que eu venho é um setor que me diferencia também dos demais candidatos. Colocando a questão da renovação, hoje o Instituto Marketing divulgou mais uma pesquisa em parceria com o portal RD News. Você aparece com 7,3% das intenções de voto, numa crescente, mas ainda muito tímida. Por que a sua candidatura ainda não decolou? Bom, primeiro, a decolagem da candidatura, eu acredito, ela é importante, mas ela se dá no dia 5. Não é nem a decolagem, a vitória se dá no dia 5. E o que eu estou acreditando muito interessante nessas eleições é o seguinte: eu gostaria de fazer alguns comparativos aqui. Quando foi da eleição para Senado, lá com o senador Dante de Oliveira, que tinha 70% nas intenções de votos, um pouco mais até, no final ele ficou em terceiro lugar, com aproximadamente 150 mil votos atrás da senadora Séries. Portanto, as pesquisas não corresponderam aquilo que vinha indicando nessas pesquisas. Outro exemplo, claro, do próprio senador Pedro Taques, que configurava, acredito, em 5º lugar, é um dos últimos colocados na última eleição, faltando, se eu não estou enganado, 6 dias antes da eleição, aproximadamente 6 dias antes da eleição. E ele ganhou as eleições, mesmo as pesquisas apontando nesse lugar que ele estava lá. Então eu realmente não estou muito preocupado com esse negócio de pesquisas, até porque não tem mais como, se você colocar em percentual, a minha candidatura é a que mais sobe. E não poderia ser diferente, porque eu nunca participei de processo político, as pessoas não me conhecem, o eleitor não me conhece. Então ele está conhecendo, e à medida que ele está conhecendo, vem aumentando essa intenção de votos. Então, se você olhar percentualmente, a pesquisa que mais, o candidato que mais sobe é o Rui Prado. E mais uma, deixa eu te falar mais uma. E, infelizmente, ou é uma questão clara também, a indecisão está muito grande. Quando você olha as pesquisas espontâneas, eu não sei o resultado desta daí, mas a última, 80% dos eleitores não tinham escolhido ainda o seu candidato. Então eu acredito sim na vitória, não tenho dúvida nenhuma disso, estou muito determinado, olhando para frente, e você, eleitor, que está me ouvindo e me vendo, pode acreditar que nós seremos vitoriosos no dia 5/10. O senhor acha que, de repente, o fato de estar vinculado ao candidato ao governo José Riva não pode estar prejudicando a sua candidatura, uma vez que ele também tem um alto índice de rejeição? Acredito que não. Esse índice de rejeição do Riva tem que se analisar por região também. Eu tenho viajado com ele, principalmente no norte do estado de Mato Grosso, no Araguaia, aqui na região do Guaporé, e não tem essa rejeição. Ao contrário, o Riva é muito querido nessas regiões
distantes aqui da capital. E na capital pode existir uma maior rejeição, mas a gente está se mostrando para a população e eu acredito que isso está revertendo. Rogério Souza pergunta por meio do chat, gostaria de saber do senhor se como candidato e representante do agronegócio no Senado, seria capaz de votar contra o seu setor para defender o pequeno produtor rural, ou chegando no Senado, defenderia primeiro o setor do agronegócio? Muito interessante a pergunta, mas eu quero explicar uma história aqui de agronegócio. Eu represento, na verdade, hoje, os produtores rurais, desde o pequeno produtor rural até o grande produtor rural. E tem muito mais pequenos produtores rurais do que grandes produtores rurais. Não existe essa concorrência. E eu lá no Senado, deixar bem claro também, eu não vou lá representar o agronegócio. Eu vou representar o Estado de Mato Grosso, as pessoas de Mato Grosso. Mas quero dar uma certeza para você que fez essa pergunta. Quem mais precisa hoje do poder, da mão do poder público são justamente os pequenos produtores rurais e a agricultura familiar. E é para vocês, quem está me ouvindo, da agricultura familiar e dos pequenos produtores, que eu vou trabalhar com muito empenho e dedicação. Porque são essas pessoas que têm dificuldade de acesso a crédito, são essas pessoas que não têm assistência técnica, e nós temos que fazer políticas para que tenham assistência técnica, são essas pessoas que faltam a infraestrutura básica. E eu tenho dito nos meus discursos, é importante dizer isso, que eu vou lá no Senado, eu não vou lá mendigar ações para esses pequenos produtores de agricultura familiar. Eu vou lá cobrar uma dívida que o Brasil tem com essas pessoas. Porque essas pessoas produzem alimentos para todos nós aqui nas cidades. E produzem com muita dificuldade e sem apoio do Estado brasileiro. E uma vez feita a reforma agrária, o cidadão ganha um pedaço de terra e só, e não consegue manter e produzir. Então, é para essas pessoas que eu vou lá no Senado ser uma voz forte. Cleude Fernandes pergunta o que o senhor vai fazer para as pequenas e médias empresas, pois ela não vê nenhum tipo de mudança por esse setor, falando entre os candidatos. As pequenas e médias empresas, que eu acredito que faz a grande força do nosso comércio e da nossa indústria, realmente tem que ter um tratamento diferenciado. O Senado passa muito pela questão da guerra fiscal também entre os estados. Eu quero ser um senador de Mato Grosso para que o Brasil veja a importância que tem o estado de Mato Grosso, não pela sua importância do agronegócio, mas sim pela importância das pessoas que estão aqui se desenvolvendo, trabalhando e procurando meios de trabalhar. E com relação à pequena e média empresa, eu quero trabalhar muito na concessão do crédito também. A gente vê hoje o Brasil, e aí é uma forma injusta, através do BNDES, que é um banco estatal, concedendo empréstimos bilionários, nem milionários, para grandes empresas e concentrando o seu capital. Eu acredito que tem que haver uma pulverização desses empréstimos, principalmente do BNDES, para os pequenos empresários e para os médios e pequenos empresários também. Candidato, ainda voltando na questão das pesquisas, que é uma base científica que a gente acaba se embasando, o senhor teve o nome deferido pela sua coligação já nos 45 do segundo tempo. Falava-se que o senhor poderia sair a vice-governador na época, até a governador, acabou sendo homologado como candidato ao Senado. Acredita que esse pouco tempo de campanha entre a homologação e até agora a campanha possa ter prejudicado o senhor em que as pessoas conheçam o seu nome, ao invés dos outros dois candidatos que já possuem um histórico, o Wellington Fagundes com mandato e o Rogério Salles como vice-prefeito de Rondonópolis e com o histórico de vice-governador? Thalita, eu não vejo prejuízo nisso. O que eu enxergo claramente, existe uma matemática nisso. As pessoas não me conhecem, portanto, ainda não votam em mim. Na medida que as pessoas forem me conhecendo, e o simples fato de eu estar aqui nesse veículo de comunicação, para mim é muito importante, já te agradeço essa oportunidade, as pessoas vão ter a opção de votar no novo, vão ter a opção de votar em quem não tem vícios políticos que estão muito arraigados aí na cultura política. Portanto, eu sou uma opção interessante e importante para o eleitor mato-grossense. Se você, eleitor, quiser votar no novo, se você quiser votar no novo modelo de representação, é isso que eu vou defender lá no Senado. Eu quero ser, estou dizendo, eu vou ser a voz e o sentimento de você, dos cidadãos mato-grossenses lá no Senado, porque o senador fica muito distante, fica muito longe, e essas pessoas, por exemplo, os meus adversários, que às vezes vêm com algumas propostas, eles já tiveram oportunidade. O Wellington Fagundes, se eu não estou enganado, está no 6º mandato já de deputado federal, já teve vários anos de oportunidade de construir aí um Brasil melhor através das leis.
Então, o que eu vejo é o seguinte, a opção do novo modelo de fazer política está comigo nessas eleições. Basta o eleitor me conhecer. Candidato do agronegócio tem sido o título de muitos candidatos que aí estão. O Wellington Fagundes também já falou sobre isso, Rogério Salles, como pecuarista, já falou sobre isso, Carlos Fávaro, candidato a vice-governador, ex-presidente ou presidente afastado da ProSoja, o senhor presidente afastado ou ex-presidente da FAMATO. Afinal, esse título de candidato de agronegócio poderia angariar votos de verdade? Thalita, eu estou achando muito interessante essa discussão. Eu sou presidente licenciado da FAMATO. Após as eleições, o meu projeto, se eleito for, eu acredito na eleição, eu não volto mais para o sistema FAMATO. Porém, se não for eleito, eu volto para o sistema FAMATO. Nós temos um mandato lá, eu tenho um mandato lá por mais 2 anos, até o final de 2016, 2015 e 2016. E esse cargo que eu ocupo é o cargo que, na forma da lei, representa todos os produtores rurais do estado de Mato Grosso. Então, se a gente colocar na balança quem representa os produtores rurais de uma maneira geral, quem está ocupando esse cargo, agora licenciado, sou eu, que venho do agronegócio, tenho atividade agropecuária até hoje, sempre plantei, criei, tenho meus animais e assim por diante. E lógico que um estado que tem uma vocação agropecuária como esta, é muito comum que vários candidatos participem desse setor também. Porque senão teria algum problema. Por que pessoas do agronegócio, num estado onde ele tem uma vocação para a agropecuária, não participariam do processo eleitoral? Então, para mim, é natural que outras pessoas se dizem que são do agronegócio. E são mesmo, não tenho dúvidas disso. Porém, a representação dessa classe, dessa categoria, por mandato, por eleição, quem está fazendo ela, agora licenciado, sou eu mesmo. O FAMATO tem cerca de 100 entidades filiadas de vários setores, pequenos, médios e grandes. Tem conseguido convencer essas entidades em votar no senhor ao invés de votar nos demais candidatos do agronegócio? Claro, a FAMATO ela tem 86 sindicatos, na verdade. Desses 86 sindicatos que votam em Rio Prado para senador, são 86. Sindicato não vota, né? Mas os presidentes, vice-presidentes, os diretores, eu não tenho dificuldade nenhuma com a minha classe, com essa representação que a gente faz. A minha dificuldade, Thalita, eu quero falar de novo, é que as pessoas que não conhecem, não me conhecem ainda, tem essa dificuldade, porque não me conhece. Eu tenho que me fazer conhecido para as outras pessoas, até porque nunca disputei cargo político. Candidato, antes de eu fazer uma pergunta da internauta, Maria Aparecida já faz sua pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os buchichos, os boatos de bastidores, de algumas entidades discutirem a possível desistência da sua candidatura em razão do número, eu falei, inexpressivo ainda de votos nas pesquisas eleitorais. Essa informação procede? De forma alguma. Isso só pode ser informação plantada de adversários. Nunca me falaram disso, ao contrário, estou sendo estimulado, principalmente pelo interior, onde eu tenho mais conhecimento com as pessoas. Portanto, não procede, não conheço e quero deixar aqui bem claro, a minha candidatura, independente de qualquer coisa, ela vai até o dia 5/10. Sou uma opção para o eleitor, quero trabalhar pelo estado de Mato Grosso, quero essa oportunidade, não existe hipótese nenhuma de eu não ser candidato até o dia 5, a não ser que venha um desastre, alguma coisa fatal que Deus o livre. Não, né? Maria Aparecida pergunta por meio do chat qual a opinião do senhor sobre a legalização da maconha para combater o tráfico de drogas, segundo ela. Qual é a opinião do senhor em relação a esse tema? Não, sou contra a legalização da maconha, considero a maconha uma droga e não vou defender isso lá no Senado, até porque eu tenho muito medo, tenho receio que as pessoas que estão consumindo algum tipo de drogas, vamos dizer assim, que possa influenciar a sua atitude em relação a outras pessoas, me causa um receio muito grande. Portanto, não sou a favor de legalização da maconha. Marcos Souza também faz pergunta por meio do chat. Pergunta se o senhor seria capaz de defender uma legislação que permita realizar abortos no Sistema Único de Saúde. Ele cita o caso que tenha sido noticiado em nível nacional de uma pessoa que foi morta em razão de fazer aborto numa clínica clandestina. Não, sou contra o aborto, respeito a nossa legislação.
que permite o aborto em casos específicos lá, mas eu sou contra o aborto, vou defender isso também lá no Senado. Qual a posição do senhor sobre os projetos ferroviários de Mato Grosso? Luiz pergunta por meio do chat. Luiz, muito importante a sua pergunta. E os projetos ferroviários de Mato Grosso, eles têm que sair do papel, porque chegar em Rondonópolis e parar, não tem condições disso. Deveria chegar no Pará, né, através do estado de Mato Grosso. Defendo a ferrovia Ferronorte vir até Cuiabá e de Cuiabá seguir para os campos de produção Norte-Sul. Defendo a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, cruzando o estado de Mato Grosso no sentido leste-oeste, e a ferrovia, então, a Ferronorte ir até Santarém. Isso parece assim uma utopia para nós matogrossenses, vamos dizer assim, mas não é assim não. Para a ferrovia vir para o estado de Mato Grosso, está precisando de vontade política. Não existe vontade política dos governantes federais para fazerem essa infraestrutura aqui no estado. Nós temos que exigir. O Mato Grosso, ele tem uma dívida a ser cobrada lá da União Federal. E essa dívida, com o Rui Prado no Senado, vai ser cobrada sim. Eu quero estar lá trabalhando muito fortemente para vir as ferrovias que precisam vir aqui para o nosso estado. Candidato, para encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. A gente tem falado entre os jornalistas que a briga ao Senado tem sido mais acirrada que a briga ao governo. Essa discussão, Wellington Salles, em razão das emendas parlamentares, em razão da questão da própria ferrovia e do processo que o Salles responde no Superior Tribunal de Justiça. Como que o senhor avalia essa briga? Olha, essa briga não me pertence. Esses dois candidatos, eles são lá de Rondonópolis. Eu acredito que deve ter lá no fundo uma briga regional, uma briga lá da cidade de Rondonópolis. Um candidato já foi prefeito, o outro já foi candidato a prefeito, hoje é vice-prefeito. Então, para mim, essa briga não me pertence. Essa briga não pertence ao estado de Mato Grosso. Eu acho que o estado de Mato Grosso é muito maior do que uma briga regional de Rondonópolis. E o que eu tenho dito é o seguinte: eu sou candidato de Mato Grosso por inteiro. Eu não sou candidato da cidade de Rondonópolis, nem estou em defesa de grandes empresários ou de empreiteiras. A minha representação no Senado, ela vai se dar por inteiro no estado de Mato Grosso. Emendas parlamentares, o senhor é a favor ou contra? As emendas parlamentares, elas existem. É importante as emendas parlamentares para corrigir distorções, mas o que eu sou a favor é de aumentar os recursos para os municípios. Não é justo o prefeito estar lá em Brasília todas as semanas, ou quase todas as semanas, deixar seu município para ficar lá mendigando emenda parlamentar para deputado, para senador, nos ministérios, nos vários ministérios que atuam. O que eu vou defender lá, aí você não me perguntou ainda, é a revisão do Pacto Federativo, onde vai proporcionar mais recursos para os municípios, e no momento em que os municípios tiverem mais recursos, não vai precisar dessa mendigação, dessa barganha com emendas parlamentares. Agora, elas existem, eu quero no meu mandato, elas existindo, utilizá-las de maneira a corrigir deficiências regionais que existem no nosso estado, e são muitas. Candidato, nosso tempo já se esgotou, mas faço uma última pergunta para o senhor. PSD, como tem sido o apoio do partido em relação à sua candidatura? A gente tem o nome do candidato ao governo, José Riva, e o presidente do partido, Chico Daltro, vice-governador do estado. Como tem sido o trabalho deles, até na questão da arrecadação da sua campanha? Eu não tenho nada a reclamar, Thalita, que eu sempre disse aqui, já disse várias vezes, eu sou novo na política, as pessoas estão me apoiando, algumas com mais força, outras com menos, mas eu sinto o apoio de todos, sinto mesmo. E eu acredito que, por ser novo, as pessoas me dão um crédito maior por conta disso. Então eu não tenho nada a reclamar, estou muito satisfeito com o meu partido, com a minha coligação, com os eleitores que eu tenho conversado, e para mim está sendo muito gratificante esse processo eleitoral. E espero com você, eleitor, chegar à vitória no dia 5/10. O novo vinculado a José Riva não causaria uma estranheza ao eleitor? Acredito em forma nenhuma, até porque o meu cargo que eu estou pleiteando é para o Senado se dá lá em Brasília, a candidatura do Riva está posta aqui no estado de Mato Grosso, e aí eu acho muito importante a experiência que o Riva tem para governar esse estado, porque ele conhece os municípios, ele conhece os distritos, conhece as pessoas aqui desse estado, então está muito coerente o discurso. Uma pessoa que conhece, que já trabalha muito por esse estado, governar esse estado no executivo. E muito coerente o meu discurso de ser o novo lá no Senado e promover leis que tragam benefícios aqui para o nosso estado. Tá certo, Rui, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV mais uma vez. Ok, eu que agradeço a oportunidade e quero pedir o seu voto. Não posso perder essa oportunidade, Thalita. Estou pedindo o voto de quem está me ouvindo. Meu número é 555.
acredito que com você, eleitor, e com a ajuda de Deus nós chegaremos lá no Senado. Lá no Senado serei uma voz forte, serei a tua voz, o teu sentimento no Senado para o Estado de Mato Grosso. E peço voto também para o meu governador José Geraldo Riva, número 55.